A paz do Senhor, meus queridos irmãos, eu quero convidar você para mais um vídeo de mensagem aqui do nosso canal. E já quero pedir a você que, deixe o seu like abençoado para fortalecer o nosso canal. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva e ative todas as notificações de vídeo clicando no sininho. E não se esqueça de compartilhar essa mensagem para que todos possam ser edificados pela palavra do Senhor. Vamos ler um texto da Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 22 e o versículo 14, que disse assim a palavra de Deus. Então ele disse: o Deus de nossos pais, de antemão, te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca. Meus queridos irmãos, senhoras e senhores, aqui nós vemos o apóstolo Paulo relatando aquilo que Ananias falou para ele quando ele estava lá em Damasco, na rua chamada Direita, na casa de Judas. Quando Paulo teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo, quando Saulo de Tarso teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que ele estava cego e Ananias foi lá, orou e Deus devolveu a visão de volta para Saulo de Tarso. E Ananias, ele mostra o propósito pelo qual Saulo de Tarso, ele foi salvo pelo Senhor Jesus Cristo. Aí você pode até me perguntar e dizer, mas que propósito é esse, irmão Moisés? Eu vou te responder o seguinte, está no texto. Veja, o propósito pelo qual o Senhor Jesus Cristo salvou Saulo de Tarso foi o seguinte, veja o que ele diz. Veja o que os discípulos do Senhor Jesus, Ananias, falou. E Paulo aqui está relatando aos ouvidos dos judeus que estavam querendo matá-lo. Então ele disse: o Deus de nossos pais, de antemão, te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca. Aqui está o propósito pelo qual o Senhor Jesus Cristo salvou Saulo de Tarso. Nas palavras de Ananias, nós vemos Paulo dizendo que foi Deus quem escolheu Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era um perseguidor da igreja. Era um homem que prendia homens e mulheres, matava e açoitava. Mas ele já era escolhido pelo Senhor. Ele já era escolhido por Deus. Foi o que o Senhor Jesus Cristo falou para Ananias, quando disse: Ananias, vá lá na rua chamada Direita, na casa de Judas, e lá você vai encontrar um homem chamado Saulo de Tarso. Ananias sabia quem era Saulo de Tarso. Ele sabia muito bem quem era. E ele não queria ir. Aí o Senhor Jesus Cristo disse: Ananias, ele é tudo isso que você sabe, mais alguma coisa. Agora vá, porque ele é para mim um vaso escolhido. E aqui nós vemos nas palavras de Ananias sendo repetida pelo apóstolo Paulo, já o apóstolo Paulo, não mais Saulo de Tarso, mas o apóstolo Paulo, Paulo de Tarso. Paulo disse o seguinte, que o Deus de nossos pais, de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca. Aí nós vemos aqui que não fomos nós que nos escolheu, que escolhemos ao Senhor Jesus Cristo. Mas foi o Senhor Jesus que nos escolheu. Está escrito lá no capítulo 15 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, capítulo 15 e o versículo 16. João disse, Jesus falou e João escreveu: não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi e vos nomeei, ou seja, dei um nome, para que vades e dê fruto e o vosso fruto permaneça para sempre. Nenhum de nós que servimos a Jesus fomos nós mesmos que escolhemos a Ele. De forma alguma, foi Ele quem nos escolheu. Independente da vida que nós vivíamos, independente da situação que nós vivíamos, mas nós já éramos escolhidos pelo Senhor. Apenas
Deus estava aguardando o momento de resgatar a nossa alma, perdoar os nossos pecados e nos transformar em uma nova criatura. Agora entenda uma coisa. Aqui no texto nós encontramos o propósito pelo qual Saulo de Tarso foi salvo. Primeiro, para conhecer a vontade de Deus, como está escrito aqui, para conhecer a vontade de Deus, ver o justo e ouvir uma voz da sua própria boca. Queridos irmãos, esse aqui é o alvo do cristão. O cristão que é cristão, antes de tudo, ele tem que conhecer a vontade de Deus. Aí você me pergunta, mas eu ainda não conheci a vontade de Deus. Como posso conhecer a vontade de Deus? Da forma mais simples que tem. É só ler a Bíblia. Nós passamos a conhecer a vontade de Deus quando nós começamos a ler e meditar na Santa Bíblia, na palavra do Senhor. E a vontade de Deus é gloriosa. Paulo disse lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 2, que a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Veja que a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Romanos 12 e 2, vou ler aqui para você, 12 e 2. Ele diz o seguinte: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando nós conhecemos a vontade de Deus, nós não andamos batendo cabeça por aí afora. Nós não passamos, não vivemos dando cabeçada, não vivemos dando mau testemunho, não vivemos falando mal das outras pessoas, nem roubando, nem matando, nem subornando, nem falando mal de A ou de B. A nossa vida, quando nós passamos a conhecer a vontade de Deus, a nossa vida é totalmente diferente. Nós vivemos dentro dos propósitos de Deus. Nós vivemos dentro da vontade de Deus, fazendo tudo aquilo que Deus quer que nós façamos, para que primeiro o seu nome seja glorificado e que nós possamos ser felizes em todas as áreas da nossa vida. Segundo, ele disse o seguinte: veres o justo. Agora, ver o justo, o que é isso? É andar diariamente olhando para Jesus Cristo ressurreto, como está escrito lá no livro de Hebreus, no capítulo 2, no capítulo 12, o versículo 2, que diz assim: olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ver o justo é andar diariamente olhando para o nosso Senhor Jesus Cristo ressurreto. Quando nós passamos a andar diariamente olhando para Jesus, a nossa vida é outra vida. Nós não temos problemas com vizinhos, nós não temos problemas com pessoas no trabalho, porque nós estamos olhando para Cristo. E quando nós passamos a viver diariamente olhando para Cristo, nós passamos a andar em espírito. E Paulo disse: andai em espírito e não cumprireis o desejo da carne. O cristão, quando ele passa a andar diariamente olhando para Jesus Cristo, ele não adultera, ele não se prostitui, ele não rouba, ele não suborna, ele não entra em problemas dos outros, ele não vive contendendo com ninguém. A sua vida é totalmente diferente. O seu desejo é falar do amor de Jesus Cristo, mostrar para as pessoas o quanto Jesus Cristo é bom, o quanto Ele é bom, é agradável, é perfeito e quantas coisas boas Ele tem para nos dar. Mesmo quando a pessoa é confrontada, mesmo quando a pessoa é humilhada, é maltratada, mesmo quando o cristão é maltratado, é humilhado, é rejeitado, ele não revida. Por quê? Porque ele está olhando para Cristo. As coisas da terra não nos tira
a essência da presença de Deus na nossa vida. Pelo contrário, faz com que nós nos aproximemos mais do Senhor. Quando uma pessoa nos humilha, nos maltrata, quando uma pessoa ela nos rebaixa, tenta nos humilhar, aí nós aproximamos mais do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque nós vamos colocar tudo diante dele. Colocar todos esses tipos de coisas diante da presença, vamos entregar para Ele. E quando nós entregamos todos os nossos problemas, lutas, dificuldades para o Senhor Jesus Cristo, Ele resolve da melhor forma possível. Não precisa nem nós resolver, Ele mesmo resolve para a glória do seu santo nome. Terceiro, para nós terminar: e ouvires uma voz da sua própria boca. Ouvires uma voz da sua própria boca, ou seja, ouvir a sua voz e segui-la. Tem muitas pessoas, muito cristão, ouvindo vozes contrárias. Tem cristão que se diz cristão, que estão ouvindo vozes que não é a voz do sumo pastor Jesus Cristo. Lá em João, no capítulo 10, ele diz que as ovelhas ouvem a sua voz e seguem-o. As ovelhas ouvem e conhecem a sua voz. Mas existem ovelhas hoje que estão ouvindo, queridos irmãos, senhoras e senhores, vozes que não é a voz do sumo pastor Jesus Cristo. Mas eu te convido hoje para você deixar de dar ouvido a essas vozes contrárias, essas vozes que não é a voz do sumo pastor, e passar a procurar ouvir e conhecer a voz do sumo pastor. Jesus Cristo disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas conhecem a minha voz e elas me seguem. Quando Paulo escreveu aqui dizendo que o que Ananias falou, o propósito pelo qual ele foi chamado para fazer a obra de Cristo, Ananias disse: ouvires uma voz da sua própria boca. É ouvir a voz do Senhor Jesus Cristo. É ouvir a voz do Senhor e segui-la. Quando nós passamos a ouvir a voz do Senhor e nós seguimos a voz de Cristo, nós vamos dar de cara com a felicidade, com o prazer, com a alegria. Nós vamos dar de cara com grandes benefícios que o Senhor Jesus Cristo, Ele preparou para cada um de nós. E nessa manhã eu convido a você, se você ainda não entende o propósito pelo qual você foi chamado, eu quero te convidar para você, primeiro, para conhecer esse propósito, você precisa conhecer a voz de Deus. Segundo, você precisa conhecer a vontade de Deus. Segundo, você precisa ver o justo, ou seja, andar diariamente com o Senhor Jesus Cristo, olhando para Ele. Andar diariamente com o Cristo ressurreto, com o Cristo ressuscitado, olhando constantemente para Ele em todos os momentos da sua vida. E terceiro, ouvir a sua voz e segui-la. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Faça uma análise da sua vida. Que tipo de cristão você é? Se você já é um verdadeiro cristão, você conhece tudo isso. Você conhece a vontade de Deus. Você anda com Ele, com o Senhor Jesus Cristo, e com certeza você tem ouvido a voz do Senhor e tem seguido ela. Mas se você ainda não conhece a vontade de Deus, então pare, pegue a sua Bíblia, vá ler a Bíblia, vá ler a palavra de Deus. E aí você vai conhecer a vontade de Deus. Vai passar a andar com o Senhor Jesus Cristo. E quando ouvir a voz do Senhor, você vai seguir. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Querido Deus, em teu nome santo, meu Senhor, eu te louvo pela vida de cada um dos nossos diletos ouvintes. Que o Senhor abençoe a todos em nome de Jesus. E todos possam conhecer a tua vontade, entender qual o propósito, Pai, pelo qual foi chamado pelo Senhor. Que todos nós possamos conhecer esse propósito, para que possamos estar sempre diante da tua presença, andando em santidade, em temor e obediência ao Senhor e à tua palavra, Pai. Muito obrigado por tudo, hoje e para todo sempre.
Amém. Deus te abençoe, meu irmão, mais e mais, em nome de Jesus.